Hoje é quinta-feira, 10 de março de 2022, Dia Mundial do Rim. É uma data que usamos para falar da conscientização da doença renal crônica. Eu converso com a professora Ellen Romão, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas. Professora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Professora, o que é uma doença renal crônica? A doença renal crônica é uma situação onde os rins, os dois juntos, funcionam menos do que o normal e que isso acarreta problemas para a saúde que tem uma duração de tempo mais prolongada, maior do que 3 meses. E o que provoca uma doença renal crônica? Várias doenças podem causar o mau funcionamento do rim. Tanto no Brasil quanto no mundo, atualmente a principal causa é o diabetes e a hipertensão arterial, ou separados ou os dois juntos. Mas outras doenças podem causar também a redução do funcionamento do rim, por exemplo, as nefrites, problemas do trato urinário como cistos renais, cálculos renais, malformações, que a criança já nasce com problema no rim, mas são situações menos comuns. As mais comuns? Hipertensão e diabetes são as principais causas de doença renal crônica. Professora, a doença renal crônica, ela emite sinal? Ela emite, mas numa fase muito avançada da doença. Por isso que é tão importante, acho que a gente faça a orientação das pessoas para que elas conheçam essa doença. Porque quando os sinais aparecem, a doença já está numa fase muito avançada, que nenhum tratamento para evitar a perda dos rins, a falência dos rins, ainda pode ser feito. Então, nas fases iniciais não tem sintoma. Nas fases mais avançadas, a pessoa pode ter vários sintomas. Por exemplo, começar a urinar em grande quantidade, uma urina muito clara, acordar várias vezes à noite para urinar. E à medida que a doença vai progredindo, o mais comum é que aconteça uma diminuição da quantidade de urina e que a pessoa comece a inchar, a pressão arterial fique mais descontrolada. Outros sintomas que podem aparecer em outras situações de doença renal são a presença de espuma na urina ou de sangue na urina, que pode ser visto como um sangue escuro, tipo uma urina cor de Coca-Cola, mas geralmente os sintomas mesmo do inchaço, da fraqueza, esses sintomas aparecem quando a doença já está muito grave, muito avançada. A senhora disse que é muito difícil detectar algum sintoma nas fases iniciais. Certo. Mas há tempo para fazer isso? Há tempo, por isso que é importante que as pessoas que estão no grupo de maior risco para o desenvolvimento dessa doença, elas procurem o atendimento médico para fazer uma investigação para avaliar se elas já têm doença renal. Isso pode ser feito com exames simples, acessível a todo mundo na atenção primária, como a creatinina e o exame de urina rotina. E como é que eu faço para evitar a doença? Evita-se a doença renal do mesmo modo que se evita muitas outras doenças, mantendo hábitos de vida saudável, que seria uma alimentação saudável, balanceada, a prática de atividade física, evitar a obesidade, e desse modo consegue-se evitar principalmente a obesidade, evita-se também o desenvolvimento ou agravamento da hipertensão arterial e as doenças consequentes à hipertensão e diabetes, que a doença renal crônica é uma delas. Quando que um profissional, quando que a senhora, como especialista no assunto, decide que uma pessoa precisa de hemodiálise ou de transplante? O transplante e a hemodiálise, eles são necessários só quando o rim entra em falência, ele não funciona mais o suficiente para manter a pessoa viva. E são meios de tratar a falência renal. A diálise pode ser feita através do sangue, que é a hemodiálise, ou através da barriga, que é a diálise peritoneal. E o transplante renal é a troca, a colocação de um rim novo, que permite que a pessoa tenha mais qualidade de vida, que sobreviva mais tempo, mas infelizmente não tem rins para todo mundo. O que a gente espera com essas campanhas é que as pessoas não cheguem a essa fase de falência renal, que elas detectem a doença renal crônica nas fases iniciais, onde os tratamentos podem ser realizados para que essa doença não progrida para falência, para que seja possível que a pessoa viva com o rim dela por muito mais tempo. Uma das coisas mais importantes para prevenir então a doença renal crônica é o controle bem feito do diabetes e da hipertensão, a adesão às orientações médicas, aos medicamentos, porque como o tanto o diabetes quanto a hipertensão eles dão pouco sintoma, a pessoa vai vivendo e ela acha que está tudo bem, porque ela não está sentindo dor, ela não está sentindo mal-estar, e quando ela descobre, ela já tem uma doença renal crônica numa fase avançada, precisando de uma dessas terapias.
Professora, é uma doença que é possível evitar. É possível evitar, é possível controlar, mesmo quando já detectada, e por isso é muito importante a conscientização de que essa doença existe e que as pessoas conversem com seus médicos sobre isso, para que essa doença possa ser identificada numa fase bem precoce, ainda possível de ser tratada. Eu conversei com a professora Ellen Romão, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas, sobre doença renal crônica, a necessidade da prevenção. Professora, muito obrigado pela sua participação e que as pessoas possam se prevenir. Obrigada.